Olha aqui, ó. Mais uma matéria aterrorizante para o sistema sobre os homens que estão abandonando o jogo dos relacionamentos. É um fenômeno imparável para desgosto daqueles que são contra. Vão ficar aí reclamando, reclamando e não adianta. Eu vou ler aqui, sem perder muito tempo, mais um artigo aqui sensacional. Por que os relacionamentos modernos não beneficiam mais os homens? Nós já debatemos isso aqui. Vocês têm as suas opiniões, eu já dei as minhas opiniões, já debatemos isso várias vezes. Mas é sempre bom ir massificando o pensamento, os objetivos. Muitos homens estão silenciosamente abandonando os relacionamentos modernos. E ninguém realmente quer falar sobre isso. A maioria das pessoas que estão iludidas, elas não estão percebendo isso. Mas tem muita gente percebendo. Inclusive quem são nossos inimigos. Eles estão percebendo. E eles estão agindo de forma coordenada. Vocês podem perceber que eles nos detectaram e começaram a tomar providências, porque eles viram que essa nossa narrativa ela é imparável. Então eles começaram a tomar atitudes. Lógico, não vai adiantar, mas eles vão tentar. Os homens, eles não estão agitando cartazes de protesto. Eles não estão escrevendo textos raivosos no Reddit. A maioria simplesmente desapareceu, abandonando completamente a ideia de relacionamentos sérios. E não é porque eles não conseguem lidar com mulheres fortes ou não querem crescer. Essa é uma das acusações mais ridículas que fazem. Os homens não conseguem lidar mais com as mulheres atuais, mulheres fortes. Os homens não querem mais crescer. São meninos, são moleques. É tudo shame. Não tem nada a ver com isso. É todo um sistema contra nós. Então nós estamos reagindo. O sistema não poderia ser tão tolo de esperar que nós íamos ficar para sempre calados. Ou será que eles pensaram nisso? Se eles pensaram isso, foi uma falha grotesca de previsão no futuro, do futuro. Isso acontece porque, em algum momento, os relacionamentos modernos deixaram de ser benéficos e passaram a ser vistos como um fardo. Os homens costumavam ganhar alguma coisa com os relacionamentos. Realmente. Houve um tempo em que os relacionamentos eram uma via de mão dupla. Um homem trouxe estabilidade, proteção e recursos.
Uma mulher trouxe apoio, companhia e carinho. Trabalho em equipe, papéis compartilhados, sacrifício mútuo. E agora? Agora os papéis estão indefinidos. As expectativas são altíssimas e as recompensas, mais ou menos. Eu diria, bem menos. Os homens estão sendo instruídos a se mostrarem emocionalmente, fazerem o trabalho, serem vulneráveis, liderarem, mas não controlarem, comunicar, mas sem dominar, apoiar a carreira dela, desaprender a masculinidade tóxica e, basicamente, tornar-se um monge iluminado com uma renda de 6 dígitos, abdômen sarado e um terapeuta à disposição. O que eles recebem em troca? Na maioria das vezes, crítica, confusão ou frieza. Eu já vou além, não é nem crítica. É ataque mesmo. Ataque sem rodeios. Ataques brutais. Não são críticas. São ataques visando a desmoralização total dos homens. Os relacionamentos costumavam oferecer estabilidade. Agora, oferecem risco. Pergunta a qualquer homem divorciado com mais de 35 anos como terminou aquele casamento. Observe a expressão de desânimo em seu rosto. Uma vez eu disse. Fale com um homem divorciado mais maduro para vocês verem a história de terror que foi o divórcio dele. Ele poderia ter perdido a casa, a guarda dos filhos, metade de suas economias. E agora pode desfrutar de fins de semana supervisionados com as pessoas que ele ajudou a criar. Então, perde-se a casa, a guarda dos filhos, metade de suas economias, e a única coisa que se ganha, desfrutar os fins de semana com os filhos sob supervisão da ex e do judiciário. O judiciário está de olho. Porque o homem, quando está casado, não tem problema nenhum ele ficar com os filhos, cuidando dos filhos. Uma semana, um mês. Tudo ótimo. É só ele se separar que aí ele se torna um homem, um pai suspeito. A mulher não confia mais nele. O judiciário não confia mais no pai. Só muda a coisa assim, ó, em 24 horas. Aí, para o homem ter direito a visitas, levar as crianças para casa, tem que ir na casa do pai psicólogos, terapeutas, pessoas que trabalham para a justiça como avaliadores da casa, do ambiente. Então, quer dizer, enquanto o homem estava casado, ele poderia ficar cuidando das crianças o tempo que fosse. É só ele se separar, ele se torna um vilão. E precisa ser supervisionado. Então vocês vejam como que o sistema age. E mesmo que ele não tenha passado por um divórcio, o esgotamento emocional foi real. Os homens estão começando a perceber que o amor no mundo moderno muitas vezes é acompanhado de uma boa dose de compaixão. Você é responsável por tudo, mas você também é o problema. O homem
pega toda a responsabilidade para si e também é o problema de tudo que acontece. Tudo que acontece é problema dos homens. E as responsabilidades são jogadas nas costas dos homens. Então eles fazem o que os homens sempre fizeram quando algo é muito perigoso. Eles vão embora. Não com raiva, não com amargura, com cálculo. As regras mudam constantemente e estão sempre contra os homens. Você já não consegue nem acompanhar as expectativas. Seja forte, mais gentil, lidere, mas siga. Seja confiante, mas não arrogante. Seja ambicioso, mas também esteja presente. Ganhe dinheiro, mas não seja materialista. Seja vulnerável, mas não seja fraco. Os homens estão sendo avaliados segundo uma lista de requisitos impossível. E quando não conseguem cumpri-la, eles são rotulados como emocionalmente disponíveis, inseguros, de baixo valor, ou qualquer que seja o termo da moda nesta semana. Então os homens se perguntam: por que estou me matando de trabalhar para atender às expectativas de outra pessoa quando ninguém atende às minhas? E cada vez a resposta é: eu não deveria estar fazendo tudo isso. O sexo já não é exclusivo e a lealdade também não. Vamos falar sobre o elefante na sala: sexo. Durante séculos, o sexo foi um dos aspectos definidores de um relacionamento sério. E agora? Está a um toque de distância, é casual, está em todo lugar. A cultura moderna de encontros tornou o sexo acessível, mas a conexão significativa quase impossível. Bom, aqui eu vou ter que discordar. O artigo é bom, mas não é perfeito. Isso aqui é o pensamento do Pondé. O sexo, ele não está mais disponível para os homens. Pelo menos para 90% deles. É uma ilusão que se criou que o sexo está à disposição. Ele está facilmente acessível aos homens. Não. Está cada vez mais difícil. Tanto é que eu já falei aqui, homens virgens atingiram o maior percentual em toda a história dos últimos, desde que se começou a mensurar esses dados. Então o sexo não está mais disponível, não é mais acessível. Só mediante paga. Senão, não. Pior ainda, muitos homens em relacionamento nem sequer estão mais fazendo sexo. Isso é verdade. Homens em relacionamento estão praticamente sem fazer sexo. Isto é uma... Concordo plenamente. Ou então tem que implorar por isso, ou sentir-se manipulado por isso. A intimidade tornou-se transacional, condicional ou usada como moeda de troca. Bom, eu já trouxe aqui vídeos em que mulheres estão usando de barganhas para conceder sexo. Barganhas em dinheiro ou outras coisas. Elas estão barganhando sexo dentro do casamento. Quando você está em um relacionamento e ainda se sente indesejado, desvalorizado ou invisível, qual é o sentido?
O que os homens obtêm nos relacionamentos hoje em dia? Vamos listar. Sexo, às vezes. Companheirismo, talvez. Respeito, raramente. Paz, quase nunca. Um parceiro que torna a vida mais fácil? Incomum. Agora, compare isso com o que um homem pode obter sendo solteiro. Liberdade sobre seu tempo e energia. Concentrar-se em sua missão e objetivos, sem armadilhas emocionais ou dúvidas. Paz, tranquilidade e clareza, sem riscos legais ou financeiros. Sim, os cálculos batem. A verdade é brutal, mas libertadora. Os relacionamentos modernos não beneficiam os homens da mesma forma que antes. E sabe o que mais? Não tem problema. Não se trata de odiar mulheres, não se trata de jurar de nunca mais amar. Trata-se de ser honesto sobre o que os homens estão enfrentando e por que tantos estão escolhendo um caminho diferente. Eles não são fracos, eles não têm medo. Eles são apenas. Eles estão apenas saindo de um jogo que é um jogo viciado. Eles não estão em busca do amor porque perceberam que o amor, em sua forma atual, não os retribui. Considerações finais. Os homens não estão desistindo dos relacionamentos, estão desistindo de relacionamentos que não trazem benefícios. Aqui eu faço mais um complemento. Os homens, eles têm que desistir de todos os relacionamentos. Por quê? Porque praticamente todos os relacionamentos não vão lhe trazer benefícios. Então, se você ficar na ladainha, na esperança de eu vou desistir, mas se surgir alguma coisa que eu veja que me traga benefício, eu vou entrar num relacionamento. Não. Se você pensar isso, você vai se dar mal. Você vai se lascar. Então aqui eu discordo dessa parte. Quando o compromisso parece uma prisão, a liberdade começa a parecer um paraíso. E enquanto os relacionamentos não voltarem a valorizar os homens, não se surpreenda se cada vez mais deles decidirem que é melhor ficar sozinhos. Aqui mais um adendo. Os relacionamentos não voltarão a valorizar mais os homens. As mulheres não voltarão a valorizar mais os homens. Então aqui é uma ilusão esse último parágrafo. Enquanto os relacionamentos não voltarem a valorizar os homens, isso não vai voltar. Os relacionamentos não vão voltar a valorizar os homens. As mulheres não vão voltar a valorizar os homens. Acabou. É ruim de aceitar isso. Mas é a verdade. Então, pessoal, o artigo é bom, excelente, mas ainda, né, tem algumas falhazinhas aí que eu fiz as minhas observações. Mas isso quer dizer que o pessoal está realmente vendo que os relacionamentos hoje em dia não trazem mais benefício para os homens. Apenas compromisso, boletim de ocorrência, perda de emprego, falência financeira e sarjeta. Então está aí, meus caros. Mais um artiguinho aí para nós irmos empilhando
comprovações. Até mais, meus caros.